o jogador não é um bem porque eu não posso vender uma perna do jogador, um braço do jogador. Então, a gente diz que não é o jogador que é o bem do clube. A gente diz que ele é um direito do clube. Então, a gente trata os atletas não como bem, mas como direitos federativos. Então, eu tenho os direitos federativos dos atletas no clube. E aí, esses direitos são mensurados a partir do quê? A partir do contrato que foi firmado. Então, eu vou considerar o valor do contrato. Então, é um contrato para 5 anos. Então, eu sei que ele vai ser não circulante. Aqui é a tabela da minha dissertação que eu analisei os ativos intangíveis desses clubes que a gente falou, né? Da Europa e do Brasil. E são os vários tipos de ativo intangível. Aí, ó, direitos federativos ou registro dos jogadores, então os jogadores profissionais, os atletas contratados, então que não foram formados, mas que foram contratados, os atletas em formação, e aí os atletas de base, que agora já consigo mensurar esse valor, que é te respondendo um pouco essa pergunta. E atletas formados, isso dizendo respeito ao capital humano da empresa. Eu tenho outros ativos intangíveis, ó, que são divulgados pela empresa, pelos clubes, né? Na Europa, se você observar, ó, no Brasil, 94%, quando eu fiz a pesquisa, né, em 2012, 94% dos clubes apresentavam essa informação aqui, dos atletas em formação. Enquanto na Europa, apenas 25% apresentavam. Pergunta, esse atleta em formação é um atleta ele já tem uma determinada idade, ele já assinou um contrato com ele, é isso que você disse? Exatamente, são os atletas em formação, ou seja, que vieram da categoria de base, portanto eu consigo mensurar um valor específico deles. Ó, eu separei esse quadrinho, é da minha dissertação de 2013, tá? Então, já mudaram algumas coisas. Mas em 2013, como que era aqui a estrutura? Na minha pesquisa, em 2012, eu analisei 66 clubes ao todo, da Inglaterra, da Alemanha, Espanha, França, Itália, Brasil, e é aqui somando a Europa como um todo, né? Que aí eu comparei Brasil e Europa. Tá. Analisar que a Europa como um todo, né? Eu tinha, ó, 35 clubes que eram declaradamente sociedades anônimas. Eu tinha 8 que eram sociedades limitadas. Eu tinha 5 que eram sociedades sem fins lucrativos. Qual que é a diferença básica entre a sociedade anônima e a sociedade limitada? Vou dizer. Enquanto no Brasil, todas eram sem fins lucrativos. Aí vamos lá. Qual a diferença entre essas duas? Essa daqui, dá para ver o meu mouse, né? Dá. A sociedade anônima, né? Ela é dividida, ela tem mais legislações a serem atendidas, porque é uma sociedade que ela é constituída por ações. Então, os sócios, né? Por isso a palavra os sócios ou os acionistas são aqueles que detêm as ações da empresa e podem ser de capital fechado ou capital aberto. Em sua maioria aqui são de capital aberto, ou seja, você, Tabata, que quer comprar uma ação lá de algum desses clubes, você pode comprar a ação desses clubes. E aí você é detentor de você é um acionista daquele clube. Entendi. As sociedades limitadas... Deixa eu só fazer uma perguntinha em relação a isso. Então, no caso, você tem um impacto você tem uma relação direta com o valor da empresa e o valor do clube e o valor da ação. Sim. Os clubes, eles não têm uma boa gestão porque não tem algo que regulamente isso. A gente não pode falar isso, porque o que não faltam são leis no país tentando dar um jeito nisso. Então, assim, eu fiz até um retrospecto. A gente tem muita legislação, inclusive o CFC se posicionou, né, o nosso Conselho de Classe Contábil se posicionou e elaborou uma norma própria para as entidades desportivas conseguirem mensurar o ativo intangível. Porque tinha muita gente, como eu falei na outra reunião da gente,
Uma vez que eu fui apresentar trabalho lá na USP, logo no início que eu comecei a pesquisar, dirigentes dos clubes indo lá nas nossas apresentações, porque de fato havia um desconhecimento. Como que eu vou calcular o valor dele? De quanto representa esse ativo intangível? Houve uma mudança total na contabilidade. Então, realmente, antes a gente não se contabilizava. Eles não eram obrigados, não é nem os clubes de futebol. Os clubes foram afetados muito, porque a maior parte dos ativos dos clubes de futebol são os intangíveis, né? A maior parte dos ativos dos clubes de futebol, ou seja, dos bens e direitos dos clubes, são os ativos intangíveis. Então, eles foram impactados fortemente quando houve a convergência das normas internacionais de contabilidade, porque a gente mudou totalmente a forma de registrar, de mensurar, né? E de apresentar essa informação, porque a gente convergiu com as normas internacionais. Desde 93, a gente teve a Lei Zico, que tentou sugerir que os clubes passassem a ser geridos não mais como entidades sem fins lucrativos, e sim como empresas, né, como é tanto falado aqui no Brasil. Caiu por terra por muitas discussões dos clubes, foi muito criticada pelos dirigentes. Aí, em 98, surge a Lei Pelé, né, que aí era então ministro do esporte, né, que foi também chamada como Lei do Passe Livre, que aí revogou a Lei Zico e instituiu o fim do passe nos clubes de futebol. Aí, em 2003, após muita relutância dos clubes em se tornarem empresas, a Lei 10.672 passou a desobrigar, agora vocês não têm mais obrigações em serem entidades com fins lucrativos. E aí passou a exigir a elaboração e publicação das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis, da mesma forma que eram obrigadas as sociedades anônimas no Brasil, pela Lei 6.404. E após terem sido auditadas. Só que eu te pergunto, quem é que fazia isso? Poucos clubes, porque não tinha fiscalização, que é o que a Tabata está até comentando aí. Aí, em 2013, 10 anos depois, 2013, a gente tem a nossa classe, começou a se posicionar, né, o Conselho Federal de Contabilidade, e aí emitiu a NBC-ITG 2003, de Entidade Desportiva Profissional, que estabelecia os critérios e os procedimentos de avaliação, registro, e como que a demonstração deveria ser divulgada pelos clubes e pelas entidades, que aí quando a gente fala em entidades, eu estou falando não só do clube, mas falando das federações, né, estaduais, Federação Brasileira, enfim. Aí, em 2013, é que a gente tem o primeiro campeonato de futebol feminino. Então, assim, já entrando na seara do futebol feminino. Se o futebol masculino, a gente demorou isso tudo, né? Estamos em 2019. 2013 é que a nossa classe se posiciona, e é porque a nossa classe existe desde que a família real portuguesa veio para o Brasil. Caramba. Da mesma forma, mas eram com outro nome, mas existe. Só em 2013 que ela se posiciona. Aí em 2015, porque não dava jeito, aí veio a Lei 1.155, que é o que vocês conhecem como Profut, né, que criou o Profut, que é o Programa de Modernização do Futebol Brasileiro. Aí sim, com essa lei, mudou tudo. Calma. Mudou algo, né? Então, começou a exigir investimento mínimo no futebol feminino, que os clubes utilizassem até 80% da receita bruta no futebol profissional, não atrasar os salários, será assim que atrasa salário? Não antecipar verbas referentes ao período posterior ao fim do mandato, restringir os mandatos dos presidentes a no máximo 4 anos, comprovar a existência do Conselho Fiscal autônomo, que ele toma decisão não a favor do presidente, que ele está lá para fiscalizar de fato o presidente, o dirigente, enfim, colocando uma série de critérios que até ficou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal para os clubes. Legal. Analogia, aqui no Brasil, a gente tem a LRF, que é do setor público, né? Só para mostrar a importância do Profut. Entendi. Que abordagem, né? Que alcance ela teve aqui no Brasil. Então, ela de fato foi considerada como um divisor de águas. Tanto por ela ter vários critérios, mas por ela ter instituído a APFUT, que é a Autoridade Pública de Futebol, que aí pela
a gente teria alguém para fiscalizar de fato se não está sendo cumprido. Perfeito. Então, a partir de 2015 mudou. Não, a gente tem um período, porque não é só criar a lei, né? Eu Tem que se adaptar. Tenho que adaptar, tenho que criar ferramentas, tenho que institucionalizar isso nos clubes, tenho que acompanhar, né? Então, em 2015 a gente teve essa lei. Aí, em 2016, né, tem esse projeto de lei que todo mundo está falando agora dos clubes e empresas, mas ele foi feito em 2016, ele foi submetido em 2016. Aqui, ó, o Estatuto da FIFA, em 2016, no artigo 23, ele exigiu, né, a prioridade por igualdade de gêneros nos estatutos das confederações. Perfeito. Isso exigiu em 2016. Aí, ainda em 2016, quando a Conmebol, né, se reúne para elaborar o novo regulamento, eles votam no novo regulamento em que, a partir de 2019, ou seja, os clubes teriam 3 anos para se preparar e todos os clubes que disputam Libertadores e Sul-Americana teriam que ter equipes femininas, né? Não só equipes profissionais, mas também juvenis. Perfeito. Então, que agora no Brasil a gente está tendo vários clubes, não é porque eles quiseram, Não. né? Eles foram obrigados, porque senão eles não jogariam Libertadores, não jogariam Sul-Americana, então foram obrigados. E aí, lá no regulamento, ele até dá uma brecha, que ele diz, o clube não necessariamente ele tem que ter a equipe, mas ele tem que se associar. Então, a maior parte dos clubes, foi feito um levantamento Se associaram. em janeiro, né, dos clubes brasileiros, e dos 15 clubes, né, que tinham dado os primeiros passos para a estruturação da modalidade, apenas 4 confirmaram que iam pagar salário para as jogadoras. A maioria estava se associando, tinham algumas equipes que já se funcionavam de forma amadora e aí se juntaram a essas equipes e aí disseram, a gente dá o uniforme, a gente dá a estrutura para vocês treinarem. Então, assim, ainda assim, a gente ainda está nesse processo, né, o primeiro ano, né, eu entendo assim, de institucionalização do futebol feminino no país. Apesar dessas legislações, né, dessas regulamentações, já vi há algum tempo, né? Mas Então, é a partir de agora que a gente está colhendo os frutos. Mas é exatamente isso, porque assim, a gente está no momento agora de pressão, onde, por normas de cima para baixo, foi obrigado a ter essa estrutura. Já acontecia de uma forma um pouco menos posicionada, uma tentativa de posicionamento, mas não forçada, de desenvolver o futebol feminino. E ali você teve seleções, você teve clubes. Você tem atletas que têm valores no mercado mundial feminino, mas ainda assim, por não ter isso muito bem estruturado, não ter, até mesmo também não houve um investimento de marketing apropriado das competições, de toda a mídia, de tudo que gera valor em relação ao futebol, não houve um implementamento correto ainda no feminino. Então você teve muito uma coisa irregular. Então você tem atletas, poucos atletas que se disparam porque a marca deles, como uma Marta da vida, a marca dela, ela é uma marca diferenciada, uma Cristiane, uma Mia Hamm. Você tem atletas nesses polos, mas não é uma categoria. Mas eu acredito que a partir desse ano, né? Então, o exercício de 2019, a gente já vai ter, pelo menos nos clubes brasileiros, a mensuração dessas atletas. Perfeito, eu acredito também. Né? Eu acredito disso, porque... eu acredito também, mas é interessante porque essa regra, aí você pode me dizer se essa regra acontece fora. Então, se na Europa existe uma regra similar, porque até então... Do futebol feminino? É. Ah, tá. Eu não posso te afirmar isso porque eu tô, como eu te disse, né? Eu tô iniciando os estudos no futebol feminino agora. Legal. Mas, porque se você... Pode ser que exista e eu não tenho esse conhecimento ainda. Fala. Não, aquela figura que você estava trabalhando, uma das coisas que eu ia te perguntar era justamente para você marcar essa diferença, porque você estudou 48 clubes europeus, 18 clubes brasileiros, mas os europeus, esses dados, o feminino e o masculino estão misturados. Até lá fora, eu não consigo essa separação eu não consegui identificar as mulheres. Essa minha análise, né? Então, a minha dissertação, se você pegar os resultados, eu estou falando do futebol apenas masculino.
Imaginei Então, que fosse isso mesmo. Uhum. então eu não tenho ainda, por isso que eu te procurei. Mas Né? é por isso, porque você não tem até então, você não tem nada regulamentado em relação, acredito eu, você não tem uma obrigatoriedade, você não tem, existe um divagamento ali. Em alguns lugares você tem campeonatos nacionais, em alguns lugares você tem campeonatos estaduais. Por exemplo, no próprio Estados Unidos, que é o celeiro do feminino, você tem um campeonato super curto, super pequeno. Você tem que 9 times, 10 times femininos. Tipo, imagina, o maior potencial do futebol feminino atual, com 4 campeonatos mundiais, 4 vitórias mundiais, você tem uma estrutura tão pequena. Como isso se justifica no profissional, entendeu? Então, é essa história que a gente quer tentar entender e tentar contar e projetá-la para o futuro. Queremos. Né? E aí, olha só. Exatamente. E aí, olha só, no meu ponto de vista, por que se a gente analisar, ok, vamos supor que a gente descobriu que fora, na Europa ou em qualquer outro lugar, não existe obrigatoriedade disso. Voltamos pro ovo da galinha lá. O Brasil ou a América do Sul, ela é fortemente um potencial de produção desses intangíveis, desses atletas em formações. E ele, pum, dispara para o mercado. Se você analisar informalmente, a atleta brasileira, a atleta feminina brasileira, ela também está ali, fora do mundo jogando, independente de salário ou não, mas ela existe uma procura, existe uma demanda para ela, entendeu? E aí você vem o órgão principal, que seria uma FIFA, e aí Conmebol, etc. E fala assim, agora, nesse lugar aqui, vai ser obrigatório. Então, se você parar para analisar, possivelmente haja uma tendência mundial de ter essa obrigatoriedade. Outros clubes que já observaram isso, já se propuseram a fazer isso, como o próprio Barcelona, um PSG, o Lyon já tinha um bom tempo, mas parece que o Lyon Madrid, né? Caso contrário, Real Madrid começou agora. Então, assim, se você pega os grandes potenciais, Real Madrid, do futebol mundial, masculino, né? Até então a gente está falando, do Real Madrid, um Barcelona, um Juventus, um Milan, um Roma, essas estruturas estão se organizando para fazer o futebol feminino, então você fala, peraí, possivelmente isso não tem volta. E caso venha uma obrigatoriedade, eles já estão lá, na frente. Eles não vão ter que já estão na frente. Correr atrás de se estruturar ou fazer associação e começar do zero. Então, de uma certa forma também, quando isso virar obrigatoriedade, como você falou, sua projeção é de que a partir de 2019, ano que vem, já tem uma estrutura, já tem uma avaliação desses atletas, uma menstruação desses atletas. Exato. Obviamente, um atleta do Corinthians, de um Santos, vale muito mais do que um atleta, sei lá, de uma Ponte Preta, de uma Portuguesa, entendeu? De um Ceará, não sei. Possivelmente. Então, você já começa uma diferenciação de valor aí. Certeza. Entendeu? Então... Você vê, eu acabei de mostrar, a maior parte não ganha nem salário. Então... Esse aqui é o ranking do IFFHS do feminino, tá? Tá, boa. Do masculino são mais de 400 clubes. Aí olha do feminino. Lyon, disparado. 16 clubes, ó. Lyon... Isso que ele analisou. Carolina do Norte, Manchester, São José, que interessante. O único clube brasileiro é o São José. Inclusive dos prêmios internacionais também. Até porque as discussões, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então, eu invisto no futebol feminino para ele trazer resultado, ou o futebol feminino tem que ter resultado para que o clube invista, né? Então, tentando investigar um pouco mais, né? Também não vou dizer agora, mas tentando colocar um pouquinho mais de luz sobre esse debate. Aqui, eu estou hoje, sou professora da Universidade de Fortaleza, aqui no Ceará. E aqui eu estou criando um grupo de estudos em que alunos estarão se debruçando também sobre essa análise voltada para o futebol e investigando gestão, evidenciação contábil, desempenho, também gêneros, né? Então, tem alguns professores que se colocaram à disposição, né? Quiseram também contribuir, e a gente vai estar agora investigando aqui sobre isso também.